Fala, minha turminha querida, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês mais um dia, né? Nessa operação quarentena que está sendo um sucesso. Um abraço forte para todos vocês, todos os alunos da União Nordeste, né? Estão aí ligados em todas as informações. E por falar em informação, hoje o assunto ele está muito presente no nosso cotidiano. Então você assiste um telejornal, por exemplo, você vai ver uma informação sendo trazida através de um gráfico, não é? Você pode coletar dados em uma pesquisa e organizar esses dados em uma tabela. Então vejam que é um assunto muito importante e faz parte do nosso cotidiano, não é? Que é a estatística. Então, vou trazer aqui alguns gráficos para vocês, o gráfico de barras, o gráfico de linhas e depois vou terminar a aula apresentando para vocês um pouquinho dessa tal exponencial que estão falando tanto aí nesse período de quarentena, o que é que ela representa, o que é que a gente pode tirar de informação desse gráfico. E então, olha, eu vou aqui mostrar para vocês através da nossa lousa interativa. Então, ó, fica aí de olho, tá certo? Como vocês podem ver aqui na minha lousa ultra moderna, eu trouxe para vocês aqui um gráfico de barras verticais, né? Então a gente vai pensar aí que os gráficos eles constituem uma forma bem clara e objetiva de apresentar dados, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, o número de alunos de uma escola por série. Esse aí é o título do gráfico. Aqui ao lado nós temos o que chamamos de legenda. E essa legenda ela vai mostrar o que cada cor representa nesse gráfico. Então, em azul nós temos os alunos do 7º ano, em laranja nós temos os alunos do 8º ano, amarelo nós temos os alunos do 9º ano. Algo muito importante que você tem que prestar atenção em um gráfico são os eixos, o que é que eles representam. Por exemplo, o eixo vertical, a gente vai ter aí o número de alunos. Já no eixo horizontal, você tem os anos. Então aqui a gente já começa a observar que em 2008 nós temos 15 alunos no 7º ano, nós temos aqui um valor entre 10 e 15 no 8º ano e um valor entre 15 e 20 no 9º ano. Então, se a gente vai acompanhando a evolução desse gráfico ano a ano, a gente vai começar a entender algumas informações. Já em 2018, você tem que o número de alunos do 7º ano passou para 30, o número de alunos do 8º ano passou para 25 e o número de alunos no 9º ano agora é um valor entre 30 e 35. Mas aí você pode estar perguntando, Getro, como é que eu posso responder uma questão ou como é que isso pode ser apresentado? Então, alguns exemplos aqui a gente poderia ter, por exemplo, qual a quantidade de alunos do 8º ano, ou então qual foi o crescimento de alunos entre 2016 e 2018 do número de alunos do 9º ano. Então são informações que a gente poderia ter a partir desse gráfico, tá certo? Então um outro gráfico que eu trago aqui para vocês é desse momento atual que estamos vivendo, com algumas informações, né? Essas informações eu peguei no site G1 e foram do dia 23 de março de 2020, né? Então aqui a gente já começa observando aqui um gráfico de barras, só que esse de barras horizontais. A gente já vê aqui no estado de São Paulo, né? A gente sabe que é o maior número de infectados nessa data. Até essa data nós tínhamos aí 745 casos e um total de 30 mortes. Já no Rio de Janeiro, deixa eu ajeitar aqui, já no Rio de Janeiro nós temos 233 casos com 4 mortes, né? Passando por alguns estados do Nordeste, eu quero falar para vocês aqui do estado de Pernambuco, né? Tem 42 casos. E algo que me chamou muita atenção foi no estado do Ceará, com 163 casos, né? Então, você que está aí no Ceará, cuidado, fica em casa, não sai, tá certo? Então, outro gráfico que eu quero apresentar para vocês é o gráfico de linhas, né? Continuando o mesmo contexto, número de alunos da escola, nós temos o 7º ano, a linha azul, 8º ano, a linha laranja, 9º ano, a linha amarela. Uma característica interessante desse gráfico é que a gente consegue visualizar melhor
o crescimento e o decrescimento em cada período, né? Então a gente, através da linha, a gente consegue perceber de forma mais clara onde o gráfico cresce e onde ele decresce, não é? Então a partir desse gráfico aí, a gente pode já obter uma informação importante de algo que a gente tem ouvido falar bastante nesses últimos dias, que é uma tal de exponencial, né? Então, aqui na exponencial, a gente vai ter um número de crescimento, ele vai começando ali devagarzinho, mas depois ele cresce rapidamente, como esse gráfico aqui que eu quero trazer como exemplo para vocês. A gente vai vendo que o número aqui, eles vão crescendo, né? Esses valores eles vão crescendo, crescendo, e se a gente faz uma linha aqui, olha, ligando esses pontos aqui superiores de cada torre do gráfico, a gente vai ver uma linha que a gente chama de exponencial. Então, o crescimento exponencial se deve a começar lentamente e depois ele acelera rapidamente. Então, voltando para a situação atual, nós temos aqui uma projeção da evolução no número de casos no Brasil. Observa que no dia 11 de março, nós temos aí uma projeção de 52 casos. No dia 26 de março, quer dizer, 15 dias depois, nós temos uma projeção de 4.000 casos, né? Acompanha aí, pega uma calculadora, faz essa conta aí, né? Quantos casos a mais nós tivemos aí? Se você faz essa conta, nós vamos encontrar aí 3.948 casos. Do dia 26 de março ao dia 2 de abril, você vai ter aproximadamente uma semana. E você vai ver que o número de casos subiu de 4.000 para 30.000. Então a gente vai ver que no primeiro período de 15 dias você teve um crescimento menor no número de casos. Em uma semana você tem aí um crescimento de 26.000 casos. Então essa é a grande preocupação, não é, do governo, é que esse número de casos ele seja maior do que a quantidade de leitos oferecidos para atender todas essas pessoas. Então, o que representa essa exponencial é isso, a gente vê que ela começa bem lentamente, depois o número de casos ele vai aumentando e segue aumentando, e isso é muito preocupante. Então, espero que vocês tenham aproveitado todas essas informações para entender mais ou menos o que representa essa exponencial, e aí vamos terminar a aula. Até a próxima, se Deus quiser.